Faça esta oração entregando suas finanças a Jesus e vença o desespero. Eu conheço exatamente o peso que esmaga o seu peito quando a casa fica em silêncio e a madrugada começa. É nesse momento que a sua mente se levanta como um tribunal implacável, trazendo acusações sobre contas atrasadas e um futuro que parece um abismo escuro. Você deita a cabeça no travesseiro buscando descanso, mas a ansiedade senta ao lado da sua cama, agindo como um juiz cruel que exige respostas que você não tem. Eu vejo as noites em que o choro aperta a sua garganta, enquanto o medo do amanhã paralisa o seu corpo, fazendo você acreditar que a escassez se tornou a sua única companhia e que ninguém compreende essa exaustão solitária. A falta de dinheiro machuca muito além da conta bancária. Ela corrói a saúde mental e tenta roubar a paz que eu preparei para a sua vida. Essa voz dentro de você tenta convencer que você está sozinho nessa tempestade, sussurrando que todas as saídas foram bloqueadas e que o seu trabalho duro não serve para nada. Você carrega uma frustração esmagadora e tenta esconder daqueles que ama a gravidade do cenário, buscando sustentar uma aparência forte pela manhã, após perder batalhas contra o pânico durante a noite. Mas preste muita atenção agora, porque o som do martelo desse falso juiz que condena você ao desespero perde todo o poder diante da minha autoridade. Eu não fecho os olhos para o seu sofrimento, e nenhum dos seus cálculos desesperados passa despercebido. A dor de ver as suas finanças ruírem e a sensação de humilhação perante as dívidas não determinam o fim da sua trajetória, mas preparam o palco onde a minha provisão se levanta de forma inegável. Hoje nós vamos silenciar as acusações dessa madrugada tormentosa e retirar esse fardo do seu pescoço ferido, porque você não foi desenhado para caminhar acorrentado ao pavor da falência. Fixe os seus olhos nos meus. Respire com calma e aceite que a libertação dessa prisão psicológica começa exatamente neste instante, quando você abandona o tribunal do medo e permite que a minha voz guie os seus próximos passos na direção da verdadeira paz. Você acorda exausto, junta as forças que restam e corre para o trabalho, acreditando que o suor extremo e o cansaço absoluto são as únicas chaves capazes de abrir as portas da provisão. Existe uma mentira que aprisionou a sua mente, que tudo depende só de você. Que se você trabalhar mais, controlar mais, então tudo vai se resolver. No entanto, quanto mais você corre nessa roda infinita, mais o cansaço aumenta e menos os recursos rendem. Essa busca por controle cria uma barreira entre a sua dor e o alívio que eu quero te dar. A dura verdade, que confronta a nossa necessidade de domínio, é que esse desespero nasce da ilusão perigosa de que você detém o controle absoluto sobre o seu destino financeiro. Eu acompanho os seus passos diários e sei perfeitamente que a sua intenção é nobre, pois você deseja proteger a sua casa e honrar os seus compromissos diante da sociedade. Mas no fundo do seu coração, e muitas vezes sem perceber, a atitude de autossuficiência tenta ocupar o lugar que pertence exclusivamente à providência divina. Quando você tenta ser o responsável por tudo, você carrega um peso que os seus ombros não foram desenhados para suportar em nenhum momento da sua jornada. Essa necessidade de resolver tudo pelas próprias mãos é uma armadilha silenciosa que afasta a minha intervenção, porque onde você afirma que tem poder para consertar tudo sozinho, a minha mão recua para respeitar o seu livre-arbítrio. O estresse constante e o pânico diante dos números revelam o quanto você confiou na fragilidade das suas próprias estratégias, esquecendo que você nunca foi o dono definitivo de nada, mas apenas um administrador temporário daquilo que eu decido colocar sob a sua responsabilidade. A mudança radical e permanente na sua história começa no exato segundo em que você compreende a diferença vital entre ser dono de algo e ser um mordomo fiel. O verdadeiro controle da sua vida e do seu dinheiro nunca esteve escondido nas suas planilhas detalhadas, na sua inteligência afiada ou na economia incerta que governa os mercados deste mundo. O fôlego que permite você levantar todos os dias para trabalhar vem de mim. A sabedoria para fechar um negócio favorável vem de mim. E as portas que o cenário econômico tenta trancar são abertas unicamente pela minha autoridade suprema,
Enquanto você continuar lutando para manter as rédeas apertadas, o seu barco continuará sendo arremessado de um lado para o outro por qualquer crise passageira. Entregar o controle para mim não é um ato de fraqueza, mas a maior demonstração de inteligência espiritual que um coração atribulado pode fazer para experimentar o descanso autêntico. Abdicar do cargo de provedor absoluto faz o peso insuportável cair por terra, abrindo o espaço perfeito para que a verdadeira abundância assuma a direção dos seus caminhos. O esforço humano e o trabalho honesto têm o seu lugar de imensa honra, porém, eles perdem o seu valor quando estão desconectados da fonte inesgotável que sustenta o universo inteiro. O cenário atual pede que você desmonte com urgência as barreiras que construiu ao redor das suas emoções exaustas e olhe com clareza para a raiz profunda do problema. Existe um mecanismo extremamente perigoso operando na sua mente agora mesmo, transformando a preocupação com os recursos materiais em uma força dominante. Essa sua dor latente está expondo um espaço nobre e sagrado dentro de você, que foi ocupado de maneira indevida. E agora, nós precisamos descer mais fundo para revelar qual é o verdadeiro alvo da sua dedicação diária. Existe um lugar dentro da sua mente onde sua devoção acontece todos os dias, muitas vezes sem que você tenha qualquer consciência disso. Quando você abre os olhos pela manhã e o seu primeiro pensamento é capturado instantaneamente pelo valor da fatura prestes a vencer, uma adoração invisível se inicia de forma assustadoramente silenciosa. Ao longo das horas, as suas energias vitais, a sua concentração profunda e a sua preocupação implacável são direcionadas sem nenhum tipo de freio para os números negativos que assombram e perseguem os seus dias. Você constrói, com medo e ansiedade, um altar dentro da sua alma dedicado unicamente à falta de recursos materiais. Essa reverência oculta e ininterrupta devora a sua alegria existencial, transformando o medo crônico em um senhor tirano que dita as rígidas regras do seu humor e amarra severamente os passos do seu próprio destino. A idolatria que corrói o coração humano na nossa geração não reside mais em estátuas antigas esculpidas em madeira rudimentar, mas na absurda elevação do dinheiro ao patamar de poder absoluto sobre a sua vida inteira. Quando o dinheiro define sua paz, ele começa a governar suas emoções. Você retira de forma violenta a minha presença majestosa do centro do seu coração e ergue, no meu lugar sagrado, o falso Deus da escassez. Você tem oferecido a esse ídolo impiedoso os dolorosos sacrifícios da sua preciosíssima paz mental, do seu convívio familiar sereno e até da sua fragilizada saúde física, prostrando o seu espírito em reverência à ameaça contínua e aterrorizante da miséria extrema. Cada noite em claro imaginando abismos catastróficos é um verdadeiro culto de pura devoção entregue diretamente ao desespero, provando que a sua confiança inabalável foi transferida criminosamente do dono do universo para a assustadora instabilidade do frágil sistema dos homens. É urgentemente fundamental perceber a gravidade imensa desse cenário espiritual sombrio que ocorre no silencioso campo de batalha da sua mente a cada novo despertar. Esse Deus insaciável da escassez nunca estará plenamente satisfeito com os seus pesados tributos de aflição, exigindo doses cada vez mais brutais e desumanas do seu pavor até conseguir esgotar absolutamente toda a sua vitalidade interior. Ao manter os seus pensamentos permanentemente aprisionados na escura masmorra das dívidas asfixiantes, você emite uma declaração existencial perigosa aos céus, afirmando que o poder destrutivo do problema financeiro é vastamente superior à minha capacidade amorosa de prover o seu sustento digno. Eu desejo intensamente estilhaçar esse altar de tormento cruel, derrubando pedra por pedra dessa construção maligna implantada na sua alma, para varrer completamente os escombros tóxicos da sua vida emocional e restituir a visão pura que permite testemunhar a minha inabalável fidelidade, operando em seu favor absoluto. A necessidade extrema deste exato momento exige que você vire as costas abruptamente para esse altar tóxico da limitação e erga os seus olhos incrivelmente cansados em direção a um fundamento inabalável e puramente eterno. Quando você cessa corajosamente a adoração cega
a privação sufocante e escolhe com intencionalidade se voltar para a fonte divina que transborda ininterruptamente das minhas mãos provedoras, as bases tenebrosas do pânico perdem a sustentação e despencam esplendidamente rumo ao nada. Existe um mecanismo próspero, vigoroso e imensamente poderoso operando intensamente agora, atuando em uma dimensão espiritual infinitamente superior ao previsível caos terreno e totalmente alheio a qualquer previsão pessimista dos noticiários globais. Para que a tranquilidade incontestável preencha velozmente as profundas lacunas da sua mente exausta, avançaremos estrategicamente rumo à ampla compreensão de uma economia superior impressionante, onde aprenderemos a acessar os tesouros imutáveis que vão blindar a sua casa contra qualquer possibilidade de ruína. O sistema deste mundo funciona baseado no medo, na incerteza e na escassez. Você é bombardeado diariamente por pressões alarmantes que anunciam crises iminentes e juros que devoram o seu esforço, como uma roda cruel esmagando suas esperanças. Essa estrutura ensina você a viver em alerta constante, acreditando ferozmente que a escassez é a regra e que, se não lutar com desespero ininterrupto, acabará desamparado nas ruas. Esse é o jogo perigosamente viciado dos homens. Um teatro opressor onde o medo contínuo é o imposto pesado cobrado diretamente da sua mente. Enquanto seus olhos estiverem cravados nas telas de aplicativos de banco e nas planilhas terrenas que registram apenas dívidas e números negativos, a sua alma continuará completamente aprisionada nas masmorras dessa limitação sufocante. Existe, no entanto, uma outra dimensão operando majestosamente muito acima do caos humano, e é exatamente para lá que nós redirecionaremos a sua visão com firmeza irredutível. A economia do Reino dos Céus possui leis absolutamente imutáveis e não sofre nenhum tipo de impacto diante das grandes quebras de mercados ou da desvalorização da moeda do seu país. Nessa economia celestial perfeita, a base estrutural não é a competição voraz e implacável, mas a graça ilimitada e uma provisão inesgotável que atende de imediato e unicamente à minha poderosa voz de comando. Nos meus imensos celeiros espirituais não existe a menor possibilidade de inflação, prateleiras vazias ou recursos que precisem ser angustiantemente racionados por precaução, pois eu formei a própria matéria a partir do nada. Quando você compreende a dinâmica vitoriosa desse reino superior invisível, percebe rapidamente que a lógica matemática humana falha de modo miserável ao tentar prever ou limitar os milagres absurdos que eu realizarei na sua vida. O convite irrevogável que coloco diante de você neste exato momento é para uma elevação intensa e radical de perspectiva, rasgando definitivamente as cortinas da enganosa economia mundial para contemplar a fartura que já determinei para sua história. Desejo com todo o meu coração que abandone essa busca insana por segurança no sistema fragilizado da Terra e passe a acessar, por meio de uma confiança inquebrável, as riquezas insondáveis disponíveis no meu reino infinito. Lembre-se da magnífica promessa registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 19, assegurando claramente que todas as suas necessidades fundamentais serão supridas não segundo a miséria passageira desta vida material, mas estritamente segundo as minhas gloriosas e infalíveis riquezas. A sua provisão nunca dependeu dos homens, sempre veio de mim, para que essa fluidez puramente milagrosa invada a sua realidade mais prática e diária, sem encontrar muros de contenção. Existe uma resistente algema invisível que você apertou cruelmente nos próprios pulsos e que nós precisamos quebrar em pedaços agora mesmo. O fluxo abundante e generoso do meu sustento muitas vezes se choca com força contra uma barreira gigantesca no seu íntimo, erguida pelas dolorosas e antigas frustrações de projetos não concretizados, escolhas equivocadas de investimentos ou negócios que afundaram. Você mantém sob seus braços, segurando com força extrema, as cobranças extremamente impiedosas contra si mesmo, alimentando no escuro uma severa punição interna pelas dívidas que fugiram completamente do planejamento original da família. Antes de destrancarmos com imensa glória as chaves douradas dos depósitos eternos diretamente sobre o teto do seu lar abençoado,
Nós trataremos com profundo amor e misericórdia dessa pesada culpa sufocante que amarra as asas da sua fé no chão escuro e atrasa o seu próximo grande salto rumo à liberdade. Antes de elevarmos um clamor de poder que transformará o rumo da sua casa, existe uma ferida escondida na sua alma que precisa ser limpa. Você se julga e se condena todos os dias, condenando a si mesmo dia e noite pelas falhas financeiras do passado. Eu conheço o peso das memórias sobre aquele negócio frustrado, sobre os gastos impulsivos motivados por uma falsa sensação de segurança, ou sobre a confiança depositada em pessoas que te deixaram para trás. Cada dívida acumulada se transformou em um chicote cruel nas suas mãos, uma arma de autocondenação que você usa repetidamente para se castigar. Essa punição severa consome as suas forças, cega a sua capacidade de enxergar novas oportunidades e constrói uma muralha de vergonha que paralisa o exercício da sua fé. O inimigo conhece a matemática do pavor e usa os seus erros do passado como correntes para aprisionar a sua esperança no chão do remorso. Ele sussurra mentiras, afirmando que você não tem o direito de clamar por um milagre financeiro porque cavou esse buraco com a sua própria falta de sabedoria. Mas olhe nos meus olhos e entenda o tamanho do meu perdão restaurador, pois afirmo com autoridade que a minha graça não exige um histórico de crédito perfeito para operar maravilhas na sua tenda. Eu não desci da minha glória eterna para apontar o dedo na sua cara e cobrar planilhas infalíveis. Eu vim com o propósito de resgatar você do lamaçal da humilhação e restituir a dignidade que o desespero roubou. A entrega da sua vida exige que você largue agora mesmo esse chicote e aceite que o meu amor cobre os erros cometidos. Chegou o momento solene de rasgarmos de uma vez por todas essa promissória de culpa que você assinou contra si mesmo e que vem cobrando juros extorsivos da sua paz mental. Como está maravilhosamente registrado em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão seguros em mim. E isso inclui o perdão absoluto pelas suas decisões financeiras equivocadas. Eu declaro a anulação dessa dívida moral que esmaga o seu peito, determinando que o peso das escolhas erradas, das falências dolorosas e das frustrações comerciais perca toda a força sobre o seu destino. Respire fundo neste instante. Perdoe a si mesmo pela falta de visão e permita que a minha misericórdia derreta os blocos de rejeição que congelaram os seus sonhos. Você é amado além da compreensão, e o seu valor jamais será reduzido por um saldo negativo. Com as mãos vazias, livres das amarras da autocondenação e sem o peso do remorso, você adquire a postura espiritual exata e a leveza necessária para receber a verdadeira abundância. O perdão curou o solo do seu coração, mas para que a colheita farta brote com vigor incontrolável e mude a realidade da sua mesa, precisamos arrancar as escamas da limitação que ainda cobrem os seus olhos. A providência divina trabalha através de engrenagens celestiais muito mais complexas do que o simples depósito de cédulas materiais em uma conta corrente comum. Prepararemos agora o seu intelecto e o seu espírito para uma quebra de paradigma, onde a sua mente será ampliada para identificar e capturar as rotas invisíveis por onde o meu suprimento inesgotável já começou a transbordar na direção da sua família. Existe uma cegueira espiritual extremamente comum que aprisiona a humanidade na ideia de que a minha provisão se manifesta única e exclusivamente através de depósitos volumosos na conta bancária ou de heranças surgindo do nada. Quando a sua mente fica engessada nessa expectativa materialista, você perde a capacidade de enxergar a magnitude dos milagres contínuos que eu opero silenciosamente ao seu redor todos os dias. A verdadeira economia do meu reino é infinitamente mais sofisticada do que o sistema financeiro dos homens, atuando em frentes invisíveis para blindar a sua vida contra a ruína. A minha proteção ativa é a forma mais pura de riqueza que você possui, pois enquanto você chora pela ausência do papel na carteira, eu continuo movendo montanhas e reescrevendo roteiros intrincados para garantir com autoridade que o teto sobre a sua cabeça jamais desabe sob a fúria impiedosa das crises. Preste muita atenção aos mínimos detalhes que você se acostumou a tratar como meras coincidências ou obras do acaso,
pois neles residem as assinaturas inconfundíveis do meu cuidado diário pela sua história. A saúde inabalável que permite que você e a sua família levantem da cama com vigor todas as manhãs é uma das maiores fortunas invisíveis que eu derramo sobre o seu lar, poupando quantias incalculáveis que seriam engolidas por tratamentos e hospitais. A sabedoria repentina para administrar o pouco, esticando os recursos escassos até o último dia do mês, não é mérito da matemática, mas o meu sopro multiplicador agindo sobre a sua mesa. Eu também envio conexões estratégicas milagrosas, coloco as pessoas certas no caminho exato e abro portas profissionais que estavam trancadas com cadeados de aço impenetráveis, configurando vias de suprimento que a moeda humana jamais conseguiria comprar ou subornar. A chave mestra absoluta que vira o jogo da miséria e destranca o fluxo da abundância definitiva é a construção imediata de uma atmosfera de gratidão inquebrável dentro do seu espírito. Quando você arranca com firmeza o foco dos recursos que ainda faltam e o direciona para os imensos milagres que já estão acontecendo, o seu nível de fé sofre uma elevação drástica rumo aos céus. O ato de celebrar e agradecer intensamente pela preservação do seu emprego, pelo pão diário e pelo livramento de acidentes devastadores atrai uma atenção celestial extraordinária para a sua causa pessoal. Como está ensinado de forma clara em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a instrução divina inegociável é dar graças em absolutamente todas as circunstâncias, pois essa postura vitoriosa comprova que a sua lealdade confia muito mais no provedor do que nos números vermelhos de qualquer extrato bancário. Essa nova visão espiritual maravilhosamente expandida cria um terreno totalmente purificado e blindado, onde as sementes da verdadeira prosperidade podem criar raízes profundas sem serem arrancadas pelos ventos do medo ou pelas aves do desespero. Você agora enxerga com absoluta nitidez que o meu majestoso sustento flui através das mais variadas formas, e o seu coração submisso finalmente parou de ditar as regras limitadas de como eu devo agir. Com a sua mente livre das correntes terrenas e destituída de qualquer falso ídolo da escassez paralisante, nós aterrissamos na fronteira mais importante de toda essa nossa jornada de profunda transformação existencial. Prepare o seu espírito com a máxima intensidade possível agora, pois nós entraremos com ousadia na Suprema Corte Celestial, não para implorar por favores, mas para transferir juridicamente todo o peso insuportável das suas costas para a palma da minha mão. Chegou o ápice do nosso encontro, o momento sagrado onde as lágrimas de angústia perdem o sentido e a ação espiritual toma o controle absoluto da sua história. Você não está aqui hoje para mendigar moedas caídas da mesa de credores terrenos ou para recitar petições carregadas de desespero e pânico crônico. O que faremos neste exato segundo diante da Corte Celestial é um ato solene, jurídico e de imensa autoridade espiritual. Nós vamos realizar a transferência completa de titularidade da sua vida financeira, tirando o seu nome da linha de frente desse campo de batalha desleal. A partir de agora, o peso esmagador das dívidas e a obrigação de suprir as necessidades da sua casa não estarão mais sob os seus ombros exaustos. Você vai abrir mão do controle e me entregar tudo, reconhecendo que a sua força humana chegou ao limite absoluto e entregará as escrituras do seu destino direto nas minhas mãos traspassadas. Feche os seus olhos por um instante e visualize com clareza as chaves da sua vida financeira, repousando nas palmas das suas mãos trêmulas de cansaço. Essas chaves pesadas representam a sua conta bancária, as dívidas acumuladas, os negócios paralisados e os sonhos de paz que o medo trancou em um cofre escuro e gelado. Entregue essas chaves para mim agora com absoluta convicção. Solte os seus dedos feridos e deixe que eu assuma a gerência completa e irrevogável sobre tudo aquilo que rouba o seu sono nas madrugadas. Repita na profundeza do seu espírito, declarando com uma fé inquebrável que Jesus Cristo é o único Senhor e provedor incontestável desta casa e desta família. Diga com coragem que você renuncia ao cargo de dono desesperado e transfere todas as autoridades sobre os seus recursos materiais para o Rei da Glória.
Esta oração poderosa sela um pacto impenetrável, onde a escassez perde completamente o direito legal de atormentar a sua mente, pois a jurisdição sobre o seu dinheiro acaba de mudar para sempre. Como o novo administrador absoluto de todos os seus bens, eu declaro a falência imediata do espírito de miséria que ditava ordens de opressão e tristeza sobre a sua família. As forças das trevas que riam da sua angústia extrema recuam aterrorizadas neste exato instante, porque elas percebem nitidamente que não estão mais lidando com a sua fragilidade humana, mas com a fúria protetora do leão da tribo de Judá. As dívidas podem continuar existindo, mas o peso já não está mais sobre você. Ele foi anulado e cravado na cruz do Calvário, conforme está decretado majestosamente em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Você entra agora, de forma gloriosa, debaixo de uma nova aliança de provisão inesgotável, onde o meu nome sagrado responde por todas as suas necessidades, e a minha presença atua como um escudo blindado contra os ataques cruéis da instabilidade deste mundo caído. A grandiosa transação espiritual foi concluída com sucesso absoluto nas esferas celestiais, e o tribunal do pânico financeiro acaba de ser encerrado, lacrado e destruído na sua história. No entanto, o inimigo mentiroso tentará enviar notificações falsas de medo nos próximos dias, querendo convencer a sua carne fraca de que essa transferência de poder não foi real ou legítima. Para que você não caia nas armadilhas sujas da dúvida e consiga caminhar firmemente sobre as águas turbulentas da economia sem afundar, nós precisamos selar a sua mente com uma garantia inquebrável de serenidade. Prepararemos a sua alma agora para acessar o nível mais profundo de descanso que um ser humano pode experimentar nesta terra, cimentando no seu íntimo a postura vitoriosa de quem já não luta solitariamente pela própria sobrevivência, mas desfruta com alegria da proteção direta do dono de toda a riqueza universal. O selo definitivo dessa libertação financeira será cravado de forma permanente no seu coração. O momento do Amém não é apenas o encerramento sonoro de uma oração comum, mas o marco cravado na linha do tempo que sinaliza o início exato da sua nova vida, como o administrador em paz de uma obra que não pertence mais a você. Quando as palavras de entrega saíram dos seus lábios e romperam o silêncio do seu quarto, o universo espiritual inteiro testemunhou a mudança drástica e irrevogável na hierarquia da sua casa. Você deixou definitivamente para trás o papel exaustivo de dono solitário, daquele que carrega sozinho o peso insuportável de resolver todas as equações financeiras impossíveis com a força limitada dos próprios braços. A partir deste segundo, você passa a acordar todos os dias com a honra e a leveza de um mordomo altamente valorizado, que presta contas a um Senhor Supremo que nunca falha, nunca perde o controle absoluto e jamais permite que a despensa dos seus filhos justos permaneça vazia. Hoje você vai dormir em paz. Não porque tudo mudou, mas porque você entregou. Amanhã, quando a luz do sol iluminar o seu rosto novamente, a realidade áspera e terrena ainda tentará testar a resistência impenetrável desse novo pacto de poder. Uma fatura inesperada pode chegar por baixo da porta. Um credor impaciente pode fazer uma cobrança ríspida, ou o cenário econômico turbulento do país pode apresentar novas manchetes carregadas de ameaças assustadoras para o mercado de trabalho. Mas a sua reação diante desses ruídos mundanos e barulhentos será brutalmente diferente a partir de agora, blindada por uma barreira intransponível de serenidade divina que choca o entendimento humano. Em vez de permitir que o pânico crônico acelere o seu coração e embace a sua visão de futuro, você olhará para cada dívida com a autoridade soberana de quem tem a mais plena convicção de que o verdadeiro provedor assumiu o posto de comando. Você continuará exercendo a sua profissão com máxima excelência, administrará os recursos que chegarem com sabedoria cirúrgica e buscará honrar todos os seus compromissos de cabeça erguida, porém, fará tudo isso habitando em um imenso e seguro castelo de repouso interno. O seu esforço humano diário não será mais o motor desesperado que garante a sua sobrevivência a qualquer custo, mas sim a ferramenta pacífica e honrosa que eu utilizo para materializar a provisão espetacular que já liberei sobre todos os seus caminhos.
Essa paz insondável que começa agora mesmo a tomar conta de cada fibra do seu ser é o cumprimento fiel, visível e imediato da promessa eterna que eu fiz questão de deixar registrada em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu chamei com voz de autoridade e afeto todos aqueles que estão gravemente feridos, terrivelmente cansados e sobrecarregados pela opressão das exigências desta vida, garantindo o alívio imediato e o repouso verdadeiro para suas almas fraturadas pelo excesso de responsabilidade. O jugo pesado da escassez que esfolava o seu pescoço foi permanentemente estilhaçado e substituído pelo meu jugo incomparavelmente suave e pelo meu fardo infinitamente leve e fácil de carregar. Finalmente você compreende com a profundidade dos sábios que a riqueza verdadeira e absoluta não consiste apenas em possuir cofres físicos abarrotados com ouro corruptível, mas em ostentar uma mente blindada por uma confiança tão gigantesca que nenhuma crise mundial ou desastre econômico consegue perfurar a sua estrutura. Você foi definitivamente liberto da escravidão tóxica imposta pelo dinheiro para assumir a postura majestosa de um herdeiro livre, que descansa placidamente na sombra do seu protetor, enquanto os exércitos do suprimento movem os céus em seu completo e irrestrito favor. Feche as portas do seu entendimento para qualquer sombra de medo neste momento e declare com a voz firme de um vencedor que a grande batalha psicológica e espiritual foi vencida de forma definitiva neste lugar sagrado de oração. Receba sobre os alicerces do seu lar uma unção poderosa de prosperidade conectada a um propósito celestial, experimentando a multiplicação sobrenatural das pequenas sementes e testemunhando o abrir de portas gigantescas que nenhuma força contrária do universo terá a audácia de tentar fechar novamente. Aquela ansiedade implacável, cortante e cruel que dominava as suas madrugadas perdeu subitamente todo o seu oxigênio, perdendo o fôlego até murchar e desaparecer completamente diante do brilho avassalador da minha graça, que tudo provê e tudo restaura. Durma esta noite embalado pelo abraço de uma segurança invencível, exibindo o sorriso sereno de alguém que acabou de entregar a chave mestra das suas impossibilidades nas mãos calejadas daquele que governa a abundância com absoluta facilidade. A obra de redenção financeira e emocional está perfeitamente e totalmente consumada na atmosfera do reino. A papelada da sua libertação foi selada para a eternidade, e a sua casa respirará, a partir do próximo nascer do sol, os dias de maior fartura, de paz incontestável e de alegria genuína que você já ousou sonhar.